né? Eu uso uma frase que é: eu cuido do amor da vida de alguém. Isso pra mim é de verdade. Eu cuido do amor da vida de alguém, né? Como todo mundo cuida. Todo mundo cuida, cada um na sua profissão cuida do amor da vida de alguém. A tia do lanche cuida, a moça do sorvete cuida, porque se ela não lavar aquilo ali, aquele recipiente ali pode ter uma contaminação por bactéria, ela pode colocar a vida de alguém em risco. Então todo mundo cuida de uma forma direta ou indireta do amor da vida de alguém. Só que a minha diferença é que os meus não têm vida, né? Eles não têm mais o fôlego de vida. Eles são inertes. É por isso que eu sempre falo, pessoal que tem medo aí em casa, eu tenho medo da morte. Pensem pelo lado de que eles não podem fazer mal pra ninguém. O que acontece nos bastidores do Último Adeus? Hoje, nós vamos tocar num assunto que faz parte da jornada de todos nós. Mas muitas vezes, a sociedade prefere silenciar a finitude e o cuidado com quem amamos até o último momento. Fala pessoal, meu nome é Thiago Reis e esse é o Metanoia Cast de hoje. Sejam todos muito bem-vindos para um episódio reflexivo, sensacional e que com certeza fará você pensar de forma diferente. E eu trouxe uma convidada que é especialista, ela é instrutora de tanatopraxia. Josiane Oliveira. Josiane, você teve tempo nessa agenda, né? Porque eu fico muito feliz de você estar aqui. Gente, vim correndo, horrores. Mas enfim, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela empatia. É o que eu sempre digo, né? Onde me convidam para falar sobre essa profissão que eu tanto amo e para quebrar, né, um pouquinho desse tabu que a gente tem aí com relação à morte, eu vou com o maior prazer do mundo. Foi corrido, mas deu tempo, correu tudo bem, gente. Tô por aqui. Josiana, sobre essas questões de tempo, eu até falo com alguns amigos e eu ressalto sempre no primeiro... Quando eu trago num programa, né? Há tempo para todas as coisas. Exatamente. Se a gente está aqui agora é porque é um dia que foi separado para nós estarmos aqui e falar de um assunto extremamente importante. Exatamente. O que é realmente assim, Josiane? Tanatopraxia, esse nome ficou mais conhecido depois que você apareceu, tá? O pessoal fala isso, né? Costuma comentar isso. Eu não sabia, aliás, nem eu, né? Eu não imaginava, eu não sabia sobre essa profissão, mesmo tendo feito cursos na área da saúde, eu não me atentava para isso, porque eu tinha medo, a verdade era essa, né? Medo da morte, medo de tudo que era relacionado a velório, caixão, então, nem se fala, verdadeiro pavor. Mas aí a gente descobre que existe anjos nos bastidores, né? Quando eu digo isso é porque o pessoal em casa vai entender bem sobre o que é a minha profissão e o que eu faço no meu dia a dia. É você olhar da forma que chega, é você olhar da forma que você libera para a família, para que aquela pessoa siga para o seu último evento, né? Exatamente. Você já se preparou para o seu último evento? Exatamente. Já escolheu a roupa do seu último evento, Thiago? Ainda não. Já escolheram, gente? Nós temos um último evento aí. Exatamente. Mas mesmo que a gente não saiba quando ela vem, né? A gente, às vezes, tem que se preparar com relação a tudo. Família, como você quer, como você não quer. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E é uma profissão, então, que você... Como despertou essa paixão, assim? Alguém te falou, você viu na televisão, tu viu na internet? Porque hoje a internet, ela é um mar de conhecimento. Sim. Então, essa vontade veio da onde? Você viu essa profissão, você sabia sobre, não? Não sabia nada. Não sabia nada sobre essa profissão. Um amigo falou pra mim: Josi, você já fez cursos na área da saúde, você já, né, você parece tão destemida, tudo aparência, tá, gente? Só tem um tamanho grande. E aí ele falou: poxa, por que você não faz um curso de tanatopraxia? E quando ele falou, eu falei: nossa, que isso, né? E aí ele foi me explicando que trabalhava com óbitos, que trabalhava com pessoas sem vida, e o que a Tanato fazia, né? O que a gente poderia propiciar pra família através do procedimento. E assim, de cara, isso me causou muita estranheza. Eu falei: tá louco, eu vou trabalhar com vou nada. E depois ele foi me mostrando, confiava em mim, né? E me mostrava como o corpo chegava pra ele, como saía. E aí eu comecei a criar aquele sentimento, sabe? Quando você é uma paquera, depois vira um namoro, depois um noivado, até o momento que você realmente passa a amar aquela profissão e você se casa com ela ali. Então, comigo foi exatamente assim. Tanto que hoje eu vejo, né, tem uma amiga minha que é psicóloga, ela disse: Josi, me fala pra minha filha como é a tanatopraxia, que eu digo que eu sempre vejo a tanato como se fosse uma pessoa. E ela disse pra mim assim: minha filha desenha muito bem, ela vai desenhar a tanato, o significado da tanato pra você na sua vida como se fosse uma pessoa. Então, hoje eu vejo como um resgate. E quando eu descobri, eu falei: caramba, eu posso fazer isso, acho que eu quero fazer isso, eu vou tentar. E aí fiz o curso e deu certo.
Então esse amigo, vamos honrar seu amigo, porque foi a partir dele, né? A partir Eu gosto de honrar as dele. pessoas, gratidão. A partir dele. Olha a partir isso. dele. Ele nunca imaginou assim, olha como é que a vida é bacana. Anderson Fuentes. Fuentes, ele é da onde ele? Ele é daqui do Rio de Janeiro. Ele é daqui do Rio, ele é de Sensacional. Nilópolis. Nilópolis. Ele é de Nilópolis. Como é que pode uma pessoa com uma palavra, com uma conversa, entre aspas, claro, mudar até, vou falar destino, né? Mas um ponto de partida. Quem diria Exatamente. que no futuro você se tornaria Foi referência? um anjo na minha vida, né? Referência. Primeira vez que eu falo o nome dele, esses dias eu conversei com ele, eu falei, eu não sei se eu posso falar, se você, de repente, não fica à vontade. Ele, Josi, não tem nada a ver, fica tranquila. Sei. Então, assim, ele é do setor funerário até hoje, e foi um anjo ali, que foi usado por Deus, num momento que nem eu mais acreditava em mim, né? Eu vinha de uma trajetória como empregada doméstica. Sim. Então, já tinha feito curso na área da saúde, mas tinha largado tudo e tava só... Sabe aquele momento que você fica meio depresinho ali, mas há muitos anos atrás era difícil, né, diagnosticar esse tipo de coisa, não se falava muito Sim, nisso. sim, perfeitamente. E aí eu larguei tudo pra trabalhar em casa de família e foi quando eu conheci ele, quando ele me atentou pra isso. E ele cuidou do meu tio, né? Meu tio logo nessa época mesmo, onde eu tava começando a conhecer, foi uma coisa muito assim, de Deus mesmo. O corpo do meu tio foi pra Inhaúma, ele trabalhava na época lá em Inhaúma, e eu no telefone falando com ele, falei, o corpo do meu tio tá em tal lugar, tá no laboratório em Inhaúma, mas não sei aonde, você pode me ajudar? Ele, qual o nome? Falei o nome, ele, Josi, seu tio tá aqui comigo. Eu tratei do corpo do seu tio, então você vê que não Olha foi nada isso, por acaso. olha né? isso. Hoje eu me senti mais à vontade de falar sobre isso. Sim, sim. Então, assim, nada é por acaso. Nada é Pra por mim, acaso. foram sinais ali. E é o que a gente sempre fala. As profissões você não escolhe, você é um escolhido. Propósito. É um escolhido. Não adianta você falar, eu quero a tanatopraxia. Muitas pessoas comentam nas minhas postagens, quanto você ganha? Eu falei, gente, Não se vale- for pelo dinheiro... É nem dinheiro, né? É claro que a gente precisa, Sim, sim, né? Tanto que eu exatamente. uso tanatopraxia com amor. E não Maravilhoso. por amor. Porque a gente faz pelo dinheiro, a gente faz pelo salário, mas a gente faz com amor. Porque é essência, diferente. né? É essência. Exatamente. É essência. E vale lembrar, né, que você usa um instrumento invisível, que é a empatia. Isso é da sua personalidade, a tua essência, né? Tanatopraxia, e eu vou ser sincero, inclusive, quando eu via os alunos, em Nova Iguaçu tinha muitos alunos, né? Sim, Inclusive, sim. a minha irmã foi sua aluna, hein? Foi aqui sua no aluna. Rio? Foi aqui no Rio, a princípio Nova Iguaçu. Então, até falei com ela, aí ela teve alguns contratempos, né? Trânsito, questões individuais dela. Mas eu falei, não, a gente vai ter uma oportunidade. A gente vai ter oportunidade, Vai porque eu sim, vai espero faltar isso. oportunidade, com certeza. Mas tanatopraxia. Então, você migrou para essa área, né? Hoje, referência nacional, porque eu só conheci depois... Por causa de você, sabia disso? Ai, que legal. Isso é bom. É muito Inclusive, você também é oriunda da Baixada Fluminense. Vamos honrar nossa cidade. Japeri. Sim. Baixada Sul Fluminense, né? Eu nasci e me criei em Japeri, né? Comecei a minha carreira aqui no Rio de Janeiro. E aí fui acolhida de uma forma, assim, extraordinária pelo estado de São Paulo. Tanto que hoje, né, eu me divido, que a minha família tá aqui. Então eu me divido entre Rio e São Paulo. Moro aqui, moro em São Paulo. E assim, São Paulo me impulsionou muito, né? Graças a Deus por isso. São Paulo, pra mim, foi, assim, acolhedor demais. É uma cidade que não para, né? Querendo ou não. É uma cidade que não para. As pessoas lutam o tempo todo, não tem medo de trabalho. E isso me encanta em São Paulo. Exatamente. Isso me encanta. E a maior parte dos meus seguidores também, eu sou muito bem distribuída lá, meus vídeos são em São Paulo. E comecei essa carreira de instrutora lá, né? Comecei a dar aula em São Paulo. Aqui eu fiz o meu curso, trabalhei durante um tempo. E a minha carreira mesmo eu comecei em São Paulo. Você é multiplicadora de conhecimento, né? E multiplicadora de destinos também, né? Porque você, assim como vou chamar pelo sobrenome, o Fuentes. Sim, Fuentes, né? Sim, isso. Ele foi um anjo na sua vida, ele... Humilde? Por que você não faz? Será? E você, será? Porque escolhido não tem escolha, né? Eu já vi Se ele muito quisesse isso. só pra ele, né? Talvez não tivesse falado pra mim, Josi, poxa, tenta, né? Faz um curso. E ele me despertou isso. E assim, hoje eu tenho seguidores que me procuram e falam pra mim assim, Thiago, Josi, eu tava a ponto de praticar o autoextermínio. Olha. Eu tava a ponto de acabar com a minha vida. E eu comecei a assistir você e comecei a ver que eu poderia até mesmo trabalhar com a morte ao invés de me entregar pra ela. E isso me causa estranheza. Olha isso. Porque é uma quando eu voz. surgi, eu achei assim, as pessoas vão me odiar, gente. Né? Eu sempre falo sobre isso, porque assim, vão me odiar. Tá aparecendo uma mulher aqui na internet falando de morte, mostrando coisas relacionadas à morte. Mas só que foi o contrário.
né? As pessoas começaram a perceber o meu respeito, a minha empatia. Exatamente. A forma que eu trato eles, né? Até no simples gesto de lavar um cabelo com um shampoo, coisa que alguns haters, né? Um beijo pra todos eles, falam que, você usa o shampoo mais barato, você usa o creme mais barato. Gente, se as pessoas tivessem noção, se vocês tivessem noção que existem funerárias que jogam pinho-sol e água sanitária na cabeça de um óbito, e pra que você tá fazendo isso? Pra dar um cheiro de limpeza. Que isso? A família vai se despedir. O último família, adeus, é verdade. né? A família quer beijar aquela pessoa, a família quer guardar essa lembrança do último adeus. Mas tem gente que não olha por esse lado, olha pelo lado preconceituoso. Mas também isso é positivo, porque aí a gente vai fazendo com que a profissão seja cada vez mais conhecida. É por isso que você é diferente. Amém, graças a Deus. É diferente nos dias de hoje, né? Porque você fazer com que você faz com o coração, com a empatia e com amor, isso tá faltando na humanidade hoje, Exatamente. né? O amor de muitos se esfriariam, né? E Os muita homens coisa, seriam né? amantes de si mesmos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, caluniadores, difamadores, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Então, claro, eu vou falar sucesso, Sim. é porque você é você. Esse é o seu superpoder. Amém, que bom. Bom ouvir isso. Em momentos, é um momento bem oportuno, porque você acaba, de repente, despertando algumas coisas. Você vem mostrando, né? Eu uso uma frase que é: eu cuido do amor da vida de alguém. Isso pra mim é de verdade. Eu cuido do amor da vida de alguém. Né? Como todo mundo cuida. Todo mundo cuida, cada um na sua profissão cuida do amor da vida de alguém. A tia do lanche cuida, a moça do sorvete cuida, porque se ela não lavar aquilo ali, aquele recipiente ali pode ter uma contaminação por bactéria, ela pode colocar a vida de alguém em risco. Então todo mundo cuida de uma forma direta ou indireta do amor da vida de alguém. Só que a minha diferença é que os meus não têm vida, né? Eles não têm mais o fôlego de vida. Eles são inertes. É por isso que eu sempre falo, pessoal que tem medo aí em casa, eu tenho medo da morte. Pensem pelo lado de que eles não podem fazer mal pra ninguém. Quem faz mal são os vivos. Isso não é clichê, né? Você tem medo de quê? Eu falo, eu tenho medo dos vivos, não dos mortos. Porque se os vivos sim podem fazer alguma coisa com você, mas os mortos não. Do jeito que você coloca ali, ele fica. Ele só precisa dos seus cuidados. E é isso que a gente faz, tá, gente? Que a gente nem colocou pra vocês o que era Thanato. Eu cuido de pessoas sem vida, eu cuido de óbitos. Então, quando você coloca ali em cima daquela mesa, eles estão ali. Se você for uma pessoa, um mau profissional, você vai judiar, você vai puxar pelo cabelo, você vai jogar de qualquer jeito naquela mesa. E não pode ser assim. Exatamente. Não pode. É o pai de alguém, é o irmão de alguém, é a mãe de alguém. Hoje eu olho pra minha mãe, sabe, eu penso, meu Deus, como que vai ser? Eu posso ir antes dela, mas a lei natural das coisas são ela aí. Eu falei, mas será que eu vou ter estrutura pra acompanhar? Sabe? Será que vão cuidar bem? Esse cabelinho, toda melindrosa. Porque isso tudo eu penso. Porque existem profissionais maravilhosos, mas existe muita gente despreparada que tá fazendo por dinheiro somente. Por dinheiro. E o dinheiro não é objetivo, né? Exatamente. Igual você falou, o dinheiro é importante. Nós precisamos para sobreviver, ter uma qualidade de vida, ajudar pessoas também, sim. a princípio. Mas o principal é a empatia, né? Uma pessoa que, a gente fala o fim de tudo ali tá se findando uma vida na Terra. Então, o que acontece pós-morte? Pessoas capacitadas, competentes e que a gente se preocupa porque a gente não sabe o que a pessoa está fazendo, mas como você já é da área, você tem esse seu diferencial, é o que te torna única e especial. Isso aqui também não é clichê rasga-seda, né? É porque eu gosto de honrar as pessoas e eu vejo que você é diferente, entendeu? E como é que você faz para blindar o seu emocional? Porque é um grande desafio, né? Alguém já te fez essa pergunta? Para blindar o emocional, porque trabalha com isso. Thiago, hoje eu tenho que ter... Por exemplo, quer ver uma pergunta importante também, de uma criança. Imaginei que você ia falar de criança. Agora, quando você fala em blindagem, assim, muitas pessoas falam pra mim, Josi, eu tenho tabu com criança. Dificilmente eu tenho um aluno, por exemplo, que não fale dessa questão da criança, né? A criança, no início, a gente tem esse choque, é claro, né? Porque vai contra a lei natural, né? Você acha que criança não morre, né? Só morre idosos, que as pessoas, só os idosos vão a óbito. Mas existe também com crianças. A minha primeira criança foi assim uma coisa muito, muito chocante pra mim, porque quando ela chegou, eu comecei a falar com meus colegas assim, olha, chegou o corpo de uma criança, e todo mundo começou a se fingir de louco. Sei. Eu falei, eu não tô entendendo por que vocês não estão querendo preparar. Peraí, é uma menina de 5 anos de idade.
chegou aqui, vocês não vão preparar? Não, a gente não vai, quem vai preparar vai ser você. E eu, toda vez que eu estava no plantão, eu falava com Deus, Senhor, não deixa vir criança no meu plantão. Não deixa vir, porque ia ser minha primeira ali, né? E assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu até falo sobre ela, porque eu tive um sonho com essa menina, e até hoje, eu de vez em quando, eu sonho com ela, eu penso nela, eu sei todos os detalhes dela, porque a minha mente registrou. Sim, registra. Né? Quando o agente funerário chegou, ele chegou segurando um bebê no colo. Um bebê. Sim. Aí eu olhei pra ele, eu tava dentro do laboratório, eu falei, você tá ficando doido? Você trouxe um óbito no colo? Você veio carregando esse bebê no colo? Aí ele falou, Josi, chega aqui de perto. E até um bebê moreninho, sabe? Esse bebê da pele escura, da pele negra. Era até um bebezinho assim. Eu falei, você tá doido? Tu veio trazendo ele, tu não fez um pacote, né? Tu não fez um preparo, porque geralmente eles chamam no hospital de pacote isso, né? E que hoje foi humanizado, então é preparo. Não teve um preparo, não colocaram. Ele falou, Josi, a dona do bebê tá lá no carro. Aí eu olhei de perto, era um boneco, né? Então quando eu tinha olhado assim, eu já achei que era, meu Deus, é recém-nascido e tal. E aí tava ela lá, 5 anos de idade, quando eu fui tirando o lençol dela, assim, a primeira coisa que eu vi ali foi as unhas dela. E tinha uma unha pintada de cada cor. Né? Ela faleceu de CA, ela tinha câncer. Sim. O que chegou pra mim foi que ela viveu uma vida dentro do hospital. E assim, quando eu botei ela na mesa, eu sempre tive costume, né? Depois dela, que ela foi minha primeira, e ali virou um costume pra mim, eu sempre tive esse costume de tirar da urna e falar, vem, que a tia vai cuidar de você. E sempre, desde então, adotei isso, nunca mais perdi. Todos eles que eu preparo, é sempre no colo. Claro que eu tô de EPIs, tá, gente? Mangotes, não é contato com o corpo. A gente usa equipamento de proteção individual, porque a gente trabalha num ambiente contaminado, com vários tipos de doenças, micro-organismos, né? E aí peguei ela ali e botei ela na mesa. E nisso, achando que eles iam me ajudar, e foram deixando. Foram deixando os meus próprios colegas, porque eles sabiam que eu precisava disso. Eu precisava quebrar esse tabu, né? Parabéns. E aí cuidei dela, fiz o que a mãe dela pediu, que era colocar o boneco na urna. E assim, eu tenho certeza, Thiago, que essa mãe um dia vai me ouvir falando disso. Vai se identificar. Eu queria muito que ela soubesse que foi eu que cuidei. Eu queria muito saber mais de como ela tá hoje, depois dessa perda, dessa criança linda. Eu sei da onde né? Eu não posso falar por uma questão de ética. Mas, a qualquer momento, essa mãe vai se atentar e vai falar assim, não, a Josi cuidou. Né? Então, ela foi muito importante pra mim. E vai ser um óbito inesquecível ali, porque eu tinha consciência da dor da família. Exatamente. E ao mesmo tempo consciência de que eu tinha que fazer aquele procedimento, que eu precisava quebrar aquilo ali. E nesse mesmo dia, quando eu saio do plantão, que eu vou pra casa, eu vejo essa menina sair correndo de trás da minha cama em direção da minha sala, rindo. Aí você pode dizer assim, Josi, pode ser coisa da sua cabeça, cada um tem uma sensibilidade. Sim, exatamente. A morte, ela traz com ela muitas energias. E até hoje, assim, de vez em quando, eu ainda sonho com essa menina. Da mesma forma. É o que te marcou muito, né? Muita coisa. Foi a primeira, então? Foi a primeira. E depois disso, hoje em dia, eu já trabalho mais isso nos meus alunos, eu ensino como lidar. Eu sempre falo, olha, vamos lá, vamos colocar a mão nela, vamos sentir ali a temperatura, a textura da pele. Olha, a mãe dela precisa, o pai precisa, existe vó, existem os irmãos, eles precisam da gente. Por quê? Se eu começar a me comprometer com todos os corpos que chegam, eu vou atrasar meu trabalho. Né? Eu não vou conseguir entregar aquele corpo no horário específico do velório. Isso vai atrapalhar toda a minha evolução como profissional. Então, além de ensinar a tanatopraxia, eu ainda trabalho esse lado deles de que tem uma família aguardando o nosso trabalho. 10 minutos pra gente são 10 horas pra uma família. Exatamente. É muita coisa. Então, assim, tem uma família esperando a gente. Vamos embora, aí ali eu vou sentindo que o aluno vai tomando aquele fôlego, sabe? Do tipo, nossa, eu sou importante. Esse momento agora é importante pra família. E eu que vou propiciar isso, sabe? Isso é muito produtivo pros alunos. Exatamente, porque você é uma influência e você é uma líder. É perfil de líder. Não um perfil de, a gente fala perfil de líder, perfil de chefe, né? Gestão de pessoas. Mas quando você coloca o seu coração, você viveu. Você é aquela pessoa, aquele ser humano que você vive, você coloca o coração. Tanto que você honrou tantas pessoas que se foram nos bastidores e hoje você é honrado em público. Né? Eu sei que, igual a gente falou sobre escolha, a gente fala que escolhido não tem escolha. E eu vejo que esse seu trabalho é um trabalho extremamente desafiador, importante e para mim inédito. Porque eu nunca vi aqui uma pessoa, eu vejo você falando, seus olhos brilham.
Sim, eu sou apaixonada. De verdade, essa coisa da liderança que você disse, né? Às vezes, eu sempre falo com os meus alunos também sobre isso, né? A gente tá ali, a gente tá com a pedra mais preciosa de uma família, né? Então eu tenho que saber separar. Eu tenho que saber ser líder para ensinar os meus alunos, para dizer, olha só, aqui dentro, nesse momento, a gente vai tratar com empatia, mas a gente trabalha com relógio, a gente trabalha com tempo, a gente tem que trabalhar com atenção. Tanto que quando o aluno, tô vendo que o aluno tá desestabilizando, olha, dá um pulinho lá fora, toma uma água, chora lá fora, daqui a pouco você volta, né? Volta, dá uma respirada e volta pra cá, porque eu preciso passar isso pra eles. Exatamente. Né? É o que eu falo. Na internet a gente passa todas as informações pra pessoas que querem lidar com a morte e até mesmo ser um profissional da morte. E dentro de um laboratório eu tô treinando profissionais. Então a gente tem que ter essa liderança o tempo todo. Tem que saber dosar isso, né? Dividir isso ali ao mesmo tempo. Mas a empatia e o respeito tem que estar presente em tudo. Exatamente. O que torna o profissional diferente, né? Sim. E a questão vai ser os alunos que você está formando é a sua extensão. Exatamente. É aluna da Josi, aluno da Josi. A pessoa vai até confiar melhor, né? E eu fico feliz por isso, né? Porque nos dias de hoje eu ressalto isso. A gente achar profissionais competentes, né? Que colocam o coração, né? E empatia. A empatia é um instrumento invisível. Pessoal, que episódio sensacional. Eu não posso esquecer rapidinho, Josi, porque aqui é bate-bola. E, pessoal, eu sei que vocês estão acompanhando também esse símbolo aqui do Metanoia. E claro, né, eu não posso deixar de citar o parceiro do canal, Forja.multiverso. Você vai no Instagram agora, chaveiros, bonés, todo tipo de produtos. Eles têm uma infinidade de produtos maravilhosos. Ó, você pode botar sua empresa, cabeleireiro, o que você quiser. E também, eu vou até falar com ele nos bastidores para fazer da Tanatopraxia pra Josi. Eu pensei agora, eu quero, eu vou encomendar. Vou fazer, vai encomendar. Tanatopraxia. Depois eu posto pra vocês, gente, como ficou. Deve ser um símbolo, já que eu tenho uma tatuagem da Tanato aqui, né? Aí, ó. Eu tenho uma tatuagem da Tanato e eu botei uma pinça e o pessoal acha que é uma tesoura. Você é cabeleireira? Eu falei, não sou cabeleireira, que até queria também, mas não sou. Fazer um símbolo legal da Tanato. Sensacional, sensacional. Então, pessoal, Forja.multiverso e claro, eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Voltando agora, falar com a minha amiga Josiane Oliveira, instrutora de Tanatopraxia. E quando você se sentiu preparada para ser professora? Porque isso aí nasce no coração também, ensinar, né? Pessoal, eu sei que o episódio está muito bacana, mas eu não posso deixar de citar o nosso patrocinador. Aproves Benefícios, proteção veicular de qualidade. E olha só, ele cobre furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza. Exatamente, o fenômeno da natureza também é um diferencial. E quais são os benefícios a mais? Oficina própria. Exatamente, Aproves Benefícios tem oficina própria. E claro, eu não posso deixar de mencionar os descontos. Você abastece todo dia, não abastece? Tem desconto na hora que você abastecer o seu carro. E claro, você quer passear de balão, jet ski, descontos em farmácias e também universidade? É diferente, não é diferente? É muito benefício. Então, se você quer saber mais, só você apontar o seu celular nesse QR Code que aparece na sua tela. E claro que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E agora, continue assistindo esse episódio sensacional. Na realidade, a gente tem... Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata, sabe, Thiago? Muito grata a Deus mesmo por todas as pessoas que Ele coloca na minha vida. Sempre, sempre. Eu, através da Tanatopraxia, eu conheci a Odete, né? A Odete, ela é da Agnus, lá em São Paulo, que é onde eu ministro o curso. Eu ministro o curso em São Paulo, eu ministro o curso no interior de São Paulo, numa escola também chamada CNI, em Salvador, na Bahia, que é uma escola também que me acolheu e eu pude levar a Tanatopraxia humanizada para Salvador. Legal, cara. Então, assim, eu trabalho em várias escolas, né? E a Odete fez um curso onde eu trabalhava na época aqui no Rio de Janeiro. E aí ela começou a surgiram convites ali para mim ir até São Paulo, conhecer o laboratório. E eu já era uma estagiária que eu ficava ali com os alunos dentro do laboratório, né? Os alunos não sabiam que eu era uma estagiária, achavam que eu era uma funcionária e eu acabava ensinando. Então eu com um ano de Tanato, um ano e pouco, ficava ali acompanhando o pessoal, passando conhecimento, passando um pouco que eu sabia, né? E ajudando essas pessoas a se formarem também. E aí a Odete vira pra mim um belo dia e fala assim, olha, o mais difícil você já faz, que é dentro do laboratório. Agora,
dar aula, é só você treinar a parte teórica e você vai dar aula. Eu falei, tá louca, vou dar aula. Olha Onde? isso, cara. E tudo era muito novo pra mim, eu tinha acabado de sair de casa de família, de coisas que me deixaram traumatizadas, porque Sim, aquilo, né? A eu te gente entendo. não diminuindo o trabalho do pessoal que trabalha com isso, Tá. né? Mas assim, a gente sabe muito bem que existem pessoas e pessoas, casas e casas que você trabalha. Exatamente. Trabalhei pra gente maravilhosa, mas trabalhei pra pessoas que, nossa, sabe? Que eu penso assim, às vezes, aquela sensação. Então era tudo muito novo Te pra ensinou mim. a você... Te ensinou a não ser aquilo que elas são, né? Exatamente. Tratar Muita as pessoas gente, com dignidade, né? muita gente ensina pra gente como não ser como elas, Perfeito. né? A não fazer aquilo. E aí eu falei, não, tá louca que eu vou dar aula. E aceitei com muito custo, ela insistindo, porque hoje, pra você ser um instrutor, você tem que praticar e entender do que você ensina, né? Então, Tanatopraxia é um curso livre. Tanatopraxia é classificado como um curso livre. Se Deus quiser, a gente tem muito projeto aí pra avançar na nossa profissão, né? Pra profissão ser reconhecida. Isso vai dar certo. Eu tô buscando meios pra que isso dê certo. Pra que a gente tenha esse reconhecimento. Exatamente. E aí, quando eu tive minha primeira turma, que eu olhei aquele pessoal sentado, eu falei, nossa, sabe quando você pisa assim, quer voltar? Falei, não, agora eu tenho que ir. E foi, assim, foi indo... Era coisa de Deus mesmo. Eu falo que Deus me carrega no natural, colo muitas vezes da minha vida. Eu vou te falar uma coisa, Josiane. Tem uma mensagem na Bíblia, que eu gosto de citá-la, que eu vejo essa tua história que você está contando aqui, que é assim, a Bíblia fala assim, tudo o que vier a mão a fazer, faça com todas as suas forças. Exatamente. Porque para a sepultura, para onde todos nós iremos, é uma certeza. Não há trabalho, não há projeto e não há sonho. Eu tô vivo quando? Eu tô vivo agora. Então eu vou dar meu máximo. Claro, um dia de cada vez. Energia nos projetos que vai dar certo. E o pessoal fala, né? E quando a morte chegar, que ela me encontre vivendo, né? Que ela me encontre viva, vivendo. E não morto em vida, né? E eu falo isso, é engraçado que eu nem sabia que isso era bíblico, né? É. Na realidade, eu tenho uma formação, assim, desde criança, minha avó, ela levava a gente pra igreja. Eu fui criada entre a Umbanda e a igreja evangélica. A igreja batista, que é uma igreja que eu amo muito. Vou à igreja hoje em dia, Sim, gosto sim. muito da parte do louvor, então, nossa. Louvor é maravilhoso, né? Ali pra mim é a parte mais emocionante, é onde a gente sente ali a Nossa, presença mesmo, né? exatamente. E assim, e a morte me trouxe mais ainda isso. A gente respeitar as pessoas, a gente respeitar as religiões. Exatamente. Eu lido com todo tipo de religião lá dentro, eu lido com todo tipo de gosto, né? Família me pedindo coisas relacionadas a rituais, assim, nada demais, mas às vezes é um fio de conta, é um terço, é uma bíblia que mandam. Então a gente lida com todo tipo de religião. E mesmo quando eu trabalhava como empregada doméstica, que eu sentia... Às vezes eu falava com Deus assim, mas será que eu nasci pra fazer alguma coisa? Eu vou ficar só fazendo isso? Isso vai acabar com a minha saúde, isso vai acabar com a minha coluna, porque é um trabalho muito Exatamente. cansativo. Mas eu sempre que eu faço algo, eu me proponho a fazer da melhor forma possível. Parabéns. Né? Tem que ser da melhor forma, porque senão aí não tem... Tem pessoas que falam... Nada de meia boca, né? Eu tô aqui na Tanatopraxia, mas eu tô aqui porque, eu quero só... Tô aqui por status, pra falar que eu trabalho com a morte, pra falar que eu trabalho com pessoas mortas. Não, se for fazer, faça bem feito. Porque tudo tem um retorno, né? Exatamente. Tudo tem um retorno. Tem uma psicóloga que eu já citei, vale citar novamente isso. Eu escutei ela falando numa palestra num documentário, que a nossa tendência de quem trabalha com a morte é o alcoolismo ou as drogas, né? Não, desculpa, é as drogas ou a loucura, que ali o alcoolismo tá incluso. As drogas ou a loucura. Olha isso. Exatamente. Você sendo uma profissional... O efeito colateral, trabalha, né? Ela traz isso como efeito colateral. Só que eu vou além. Tiago, eu acredito que a tendência mais tarde pra mim vai ser a lei da semeadura. Vai ser a lei do retorno. Quem fui eu trabalhando com os mortos? Como eu tratei eles? Como eu tratei a dor das famílias? Será que eu fui uma profissional que achei que não ia passar por isso? Porque eu vou passar, você vai passar. Todo mundo passa. Todo mundo passa. Só se a gente for antes. É. Aí é diferente, onde Deus fala, acaba tudo. Acaba sonho, acaba projeto, acaba tudo. E até bem legal, gostei muito disso, né? Então, assim, são coisas que você pra olhar ali e fala assim, não, peraí, tem que ser o retorno. Se eu sou uma boa profissional, se eu trabalhei de uma forma correta, as coisas vão correr bem. Agora, se não, a lei do retorno vai vir e vem pra todo mundo. Isso é real, né? Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Aí. E quando você planta, igual assim, boas ações, empatia, acolhimento, bondade, você vai colher isso. Você vai colher isso, porque é energia, né? Eu acredito nas energias, é a questão da energia. E todo mundo tem um chamado. Esse teu diálogo interno que você teve,
Todo mundo tem algum momento. Será que eu tô no lugar certo? Isso. E você tava lá, igual você tem um dom da palavra, você tem inteligência existencial. Eu quero te contar uma coisa. Fica à vontade. Relacionada à igreja. Pode falar. À vontade. Não vou esquecer, não. Pode terminar. Minha cabeça é boa, Eu não vou hein? esquecer, não. Tem que guardar. Eu te lembro. Vou bater aqui, ó, lembrar. Por exemplo, quando a gente tem um chamado, a gente às vezes tenta, né, fugir do chamado. Mas todo mundo tem um chamado, tem um propósito, tem que descobrir. Então, quando eu vi você se expressando, você tem a inteligência existencial. Existem seres humanos que têm várias inteligências, né? Nós também estamos incluídos nisso. Por isso que todo mundo tem que se desenvolver. Então, a inteligência existencial é quando você tem uma reflexão profunda sobre a vida. Poxa, por quê? Porque você começa a fazer perguntas. E você tem essa inteligência. Tanto que com que você trabalha é um desafio, Sim. mas é o teu chamado. Você é referência nacional. É um desafio todos os dias, né? Porque a gente tá no laboratório, a gente não sabe o que a gente vai receber, né? Quando você chega pra assumir o seu trabalho, quando eu chego pra assumir o meu trabalho, como o pessoal que tá aqui com a gente, como o Marcelo aqui, que tá sempre solícito em tudo e muito simpático, chega sem saber o que vai acontecer. A Josi pode chegar hoje pra gravar um podcast com você de uma forma talvez que você nem imaginasse que eu fosse. Exatamente. Né? Ah, mas se a Josi fosse um personagem de internet, é o que eu sempre falo. Você é real, pô. Não sou personagem, Você nunca é real. fui, eu sou de carne e osso. Você tem seus momentos, né? A gente tem momentos que eu tô com alunos e recebo alguns alunos que não são empáticos, que são desrespeitosos, e eu vou repreender e eu me passo como ruim. Ah, mas a Josi foi grosseira comigo. Não, peraí. Você entrou aqui desrespeitando uma pessoa em óbito. Artigo 212 do Código Penal Brasileiro. Vilipêndio a cadáver. Exatamente. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escreve e com o gesto que você vai fazer ali naquele momento, como um tapa no rosto de um óbito. Já vi acontecendo. Tanto que o familiar, a filha autuou na hora o agente funerário que disse, olha, ele tá morto. Então o vilipêndio ao cadáver ele pode ser de forma falada, escrita ou por gesto. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa parte da liderança. Sim. Aonde não, peraí, eu sou uma pessoa boa, mas eu cuido de pessoas sem vida. Agora, quem pode se defender, eu tenho que repreender. Porque você não pode querer ser um profissional da área e chegar lá e desrespeitar. Exatamente. Ainda mais na minha frente, não vai ter. E autoridade, você tem autoridade, né? E quando eu falei pra você da igreja, do que você falou da igreja, e veio claramente pra mim, o que acontece? Na minha época de empregada doméstica, de diarista, né, eu fiquei muito pra baixo, dessa forma. Eu andava nesse Central do Brasil aqui, pessoal aí, meus seguidores que são de vários estados, aqui a gente tem um trem que vai da estação de Japeri até a Central do Brasil. E esse trem tem dia que isso é uma saga. Nossa né? Senhora. Isso é uma saga, isso é uma covardia com os trabalhadores. Exatamente. É uma covardia. Porque para no meio do caminho, gente, o pessoal vai andando na linha do trem, e em tempo de ter vários acidentes, já houveram acidentes com muitas mortes. Sim. E às vezes eu sentava nesse Central do Brasil, nesse trem, quando eu conseguia sentar, quando eu não vinha igual uma sardinha em lata, e aí eu ficava... Ali a lágrima descia. Sabe quando dá aquele nó na garganta e você começa... Porque eu ficava assim, meu Deus do céu. Será que é isso mesmo que eu vou viver? Eu falei, Senhor, sabe? O que vai acontecer comigo? E aí, a família do meu ex-marido, né? Do pai dos meus filhos, são todos evangélicos. Sim. Evangélicos da Assembleia de Deus. E assim, durante algumas vezes, não só eles, quanto em outros locais, eu recebia... né, revelações, e a pessoa fala assim, eu tenho uma coisa pra falar pra você aceita, sabendo que eu era espírita. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tudo que vier em nome de Deus, sabe, em nome de Jesus, é muito bem-vindo na minha vida, porque não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. Não cai uma folha de uma árvore. Exatamente. Tudo que ele permite acontecer de coisas boas e coisas não tão boas, não vou chamar de ruins, Sim. coisas não tão boas, é pro nosso crescimento, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Exatamente, é isso aí. E aí, eu ouvia muito uma coisa assim, mudava algumas palavras, mas o sentido era o mesmo. Você vai falar pra multidões. Olha isso, cara. Tu tem noção? E assim, Deus é maravilhoso, Nossa né? Você Senhora. vai falar. Eu falava, nossa, eu vou falar pra multidões, gente. Será que eu vou ser pastora? Porque eu não pensava em rede social. A gente consegue ver o futuro. Sim, claro, o futuro. É incrível como você não consegue. incrível, Por isso que a gente tem que ter fé. Porque se Sim. você corta aquilo ali, você não acredita que aquilo ali vai acontecer. Eu falei, bom, mas se Deus tá falando pra mim, e se isso é recorrente, né? Eu acho que um dia vai se cumprir. E assim, e quando meu vídeo viralizou, que foi um vídeo de um intestino, né?
Eu postei lá um vídeo de um intestino. Eu tava lá, aí uma aluna foi, Josi, por que você não posta no TikTok? Eu falei, não, eu tenho 69 seguidores e tá bom, tô Tem ganhando noção? seguidor todo Mais dia. um aluno que te abençoou. Exatamente, O um Antônio aluno. Salles foi um aluno, que é o Química e Biologia. Eu vou te mandar. Química e Biologia, ele viralizou nacionalmente. Foi na Globo esses dias, daqui de Nova Iguaçu. Aí, ó, olha só. Um aluno falou pra ele, você foi humilde. Pessoal, forge a ponto multiverso, tá? Viralizou. Então tu Aí, ouviu ó. aquele aluno, um vídeo, te orientou. Sim, aí a aluna falou pra mim, Josi, por que você não posta? Eu postei, o meu TikTok tá crescendo. Aí eu falei, quer saber, eu tenho um vídeo aqui, é um intestino. Tá cheio de gases, e eu tô perfurando o intestino. Esse vídeo tá no meu TikTok ainda, gente. Eu tô perfurando o intestino e falando gases provenientes da decomposição humana, corpo avançado e tal. Aí eu postei, tinha 69 seguidores. No outro dia, eu falei sobre isso esses dias. No outro dia, a Odete tá lá, eu tô dando aula e a Odete tá 5 mil. Eu falei, 5 mil Que isso, cara? seguidores, 10 mil. E aí foi... Já era. Eu falei, Viralizou. gente, peraí, as pessoas gostaram disso que eu postei. Olha só que legal, cara. Claro que tem gente que tem curiosidade mórbida, mas Sim. depois eu comecei a postar perguntas e respostas e o pessoal subindo as minhas redes. Esse dia eu tive uma reunião com o pessoal e ele olhou dentro do meu olho e falou assim, eu quero que você seja muito sincera comigo. Eu falei, pode falar. Ele falou, seus seguidores são orgânicos. Sim. Eu falei, os meus seguidores são orgânicos, eu posso falar isso com toda certeza do mundo. Parabéns. Pega as minhas redes e abre aí, faz uma investigação. Tudo orgânico. Parabéns, porque Deus quis. Exatamente. E muitas pessoas que tentam te fazer o mal não entendem que quando ele coloca a mãozinha dele lá e fala, vai, a gente só tem que ir. E tudo bem, a gente, ser humano, né? Tem hora que fala assim, ai meu Deus, não. Ai, será que eu vou? Será que eu consigo? Mas assim, isso foi uma promessa de Deus na minha vida. E uma vez eu sentei do lado de um homem indo pra Barra da Tijuca. E aí ele falou pra mim assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, não me conhecia. Eu posso te falar uma coisa? Ele falou, pode. Ele falou assim, Deus me mostrou uma coisa, eu preciso te entregar. Eu falei, isso no início também. Eu falei, Sim. tá. Eu falei, eu vou ouvir, né? E Sim. a gente sabe separar as coisas, pedir a Deus naquele momento. Ele falou, Deus me mostra você com um pilão na mão, separando arroz. Eu nem tinha me ligado que arroz vinha dentro de uma capa, né? A pessoa que entende, depois deixa nos comentários. O arroz, ele vem, né? O arroz, ele vem encapsulado numa coisa, você vai limpando ele, você limpa ele, né? E aí ele falou pra mim assim, eu vejo você separando o melhor pra dar pras pessoas. Olha isso, cara. Você separa o arroz, aí ele falou o nome, o arroz bom do arroz que tava com alguma coisa, e você tá separando e você vai dar o melhor pras pessoas. Você separa pra dar o melhor. E aquele homem traduziu tudo que eu faço na minha vida. Se eu não estiver bem, Thiago, eu tenho a humildade de falar pra você assim, Thiago, eu não vou. Thiago, eu não tô bem, eu não tô com uma energia boa pra oferecer pras pessoas. Eu não quero ser... mas não acontece isso, sabe? Tem dias que a gente acorda ali, mais ou menos, que não é nada relacionado por trabalhar com a morte, mas a gente levanta a cabeça, ergue e fala, não, o Thiago tá me esperando, eu tô indo pra lá. O Carlos falou comigo, Carlos, né? Paulo. O Paulo falou comigo, eu falei, ai meu Deus, tô atrasada. Paulo, tô indo, sabe? A gente entende, eu entendo muito, eles compreendem. Acordei inspirada pra vir, fiz... Amanhã é aniversário do meu filho, mas... Tô ajeitando as coisas, mas mesmo assim, quis vir pra cá. Então, são muitas coisas que você faz no seu dia a dia e que acaba retornando pra você. Retorna. Isso não é real. vou pra internet atacar ninguém, não Sim, falo de ninguém, não nem tenho muda tempo. nada. Exatamente. Quando você tá focado em projetos individuais, quer abençoar pessoas. Sim. Igual, por exemplo, o canal Metanoia Cast Brasil. Eu estou muito feliz, muito honrado, porque eu tô também registrando o seu legado. Que o objetivo do canal, eu falei, irmão, eu quero servir as pessoas. Eu quero registrar o legado delas, dar voz quem não tem voz, abençoar pessoas e transformar vidas através do conhecimento. Inclusive também, eu gosto de citar a Bíblia, né? Diga-se de passagem, que eu acredito, e é muito individual, claro. que os últimos tempos, o conhecimento se multiplicaria. As pessoas iam de um lado para o outro. Está escrito. Olha. E a gente está numa era de disseminação de conhecimento o tempo todo. Eu falei, eu vou fazer um canal que é disseminação de conhecimento, levar todos os conteúdos com qualidade. E principalmente honrar o pessoal aqui, poxa, da Baixada de Japeri Queimados, porque Japeri... Tu era improvável, então. Sim, Você era improvável, você nunca imaginou, tu tem noção disso? Realmente nunca imaginei, assim, se pegar toda uma trajetória, se você pega toda uma trajetória, você fala assim, não, peraí, como que eu consegui chegar até aqui? Mas assim, nada foi fácil, né? A gente não cai sentado ali numa mesa, numa cadeira, e ó, hoje eu sou instrutora de tanatopraxia, hoje eu sou tanatopraxista. Tudo teve um preço. Sim. Tudo teve um preço. Pagou um preço, mas né? Mas valeu a pena, sabe? E agora tem graça, assim, claro. Na hora ali só você não tem. Você, assim, não tem noção, assim, por quê?
continua, porque também no processo a gente é lapidado, moldado, Exatamente. preparado para coisas maiores. Por isso que a gente não pode desprezar, também tá na Bíblia, não despreze os pequenos começos. Exatamente. Então você ali, ó, devagarzinho, hoje, graças a Deus, tu tá numa situação que com certeza é uma voz nos dias de hoje, nesse nicho. Rapidinho, aguarda esse momento aqui, Josi. Pode chamar de Josi? Pode, claro. Se tu pudesse voltar no momento mais desafiador da sua vida, quando você trabalhava também com uma profissão maravilhosa, gosto de honrar, inclusive minha mãe também trabalhou, né? As diaristas de todo o Brasil, um abraço. Um beijo grande. Admiro todas Só não as diaristas. desistam dos seus sonhos, por favor. Não Maravilhoso. desistam. Não se acomodem, não desistam nunca. Eu não desisti, deu certo. Exatamente. E o que você diria pra Josi numa época que tu teve essa reflexão, esse diálogo interno, seja no Japeri, que o pessoal... Inclusive, pessoal, pra não esquecer, o pessoal de Japeri Central são trabalhadores. Nossa, pessoas cara. que eu, ó, tenho um coração É gigante. muita coisa, né? O que você Muita diria coisa. pra Josi do passado, quando você tava com o diálogo interno, e a Josi de hoje, que tá com quase 1 milhão de seguidores? O que você diria pra aquela menina que ninguém viu? Porque nesse momento ninguém te vê, é você com a sua mente. O que você diria pra Josi do passado? Pra Josi do passado, eu diria, graças a Deus, que você não desistiu. Porque foi quase. Foi quase. Quase. Foi quase. Foi uma linha tênue ali, né, Josi? Entre a vida e a morte. De verdade. Porque assim, você acaba passando por coisas que você... sabe, que te detonam como pessoa. Sim. Né, te detonam como pessoa. Então você se vê ali, naquele momento, você vê pessoas que te exaltam, que gostam de você vê pessoas que vivem... Eu tenho pavor de pessoas que vivem para humilhar pessoas. Exatamente. Eu acho que é a coisa pior do mundo, a coisa mais baixa pra mim, sabe? As pessoas que, pra se crescer, precisam pisar Nossa em alguém, precisam falar, não, olha só, eu vou pisar aqui porque eu preciso subir. Não, pra mim não Parabéns, rola isso, não realmente. Então eu diria pra Josi do passado, que bom que você não desistiu, porque olha só quantas pessoas você consegue hoje trazer vida através da morte. Exatamente. Né? Porque os meus filhos, eu sempre falo pra eles assim, eu sei que vocês não querem trabalhar com isso, mas respeitem sempre ela. Respeitem a morte, né? Eu fui a uma entrevista esses dias e o entrevistador falou pra mim assim, o que você diria pra morte hoje? O que você pediria pra ela? O que você diria pra ela? Eu falei, eu falaria pra ela pra que ela me deixasse viver mais um pouco. Eu ainda tenho muita coisa pra fazer, através, levando o nome da morte, Sim. né? Porque assim, quando a gente fala isso, as pessoas, você é louca, não vou falar de morte com a minha família. Eu não vou. Só que isso ajuda muito nessa Ajuda recuperação muito pós também. do luto, sabe? Muita gente que tá em casa não sabe que o luto tem fases. Que é bom a gente conhecer as fases pra que a gente se recupere do luto, né? Muita gente não tem essa ciência, essa noção. E você é uma voz, né, que não só teoria, mas com prática e o principal, né, que é a empatia. Jô, você quer fazer algum agradecimento? Que eu sei que as pessoas, os seus seguidores lá, né, eles comentam tudo, perguntam, e como é que... Eu até perguntei você nos bastidores como é que você faz pra administrar. Perguntou a Porque eu verdade. sei que você é uma menina boa de coração, quer ajudar, quer responder. Mas, pessoal, a Josi, ela... No momento certo também, né? Porque é muita gente mandando mensagem, o direct, WhatsApp. Como é que tu faz pra administrar as emoções assim? Então, pessoal, assim, tem muita gente que... Eu falo que eu tenho seguidores e perseguidores, né? Tem gente que é perseguidores de verdade, assim, porque a pessoa fala com você e eu atendo todo mundo, gente, sabe? Eu tenho um zap e ali o pessoal fala comigo, faço uma questão de falar. É claro que eu também tenho uma equipe que me ajuda no direct, por exemplo, que o direct é um boom, né? Nossa. A gente tá aí chegando quase a 900k Parabéns, de seguidores, então assim, é um boom muito grande, muito positivo. Eu também faço questão de olhar. De vez em quando eu tô lá respondendo, Sim. aí o menino trabalha comigo, Josi, deixa que a gente responde. Não, eu quero responder, a pessoa tá ali falando pra Você mim. humaniza mesmo, sou eu. Poxa, hoje eu recebi uma mensagem, sabe? A pessoa falou assim, eu só vim aqui pra te agradecer e falar pra você, não pare. Olha que legal, cara. Né? Não, então, a pessoa às vezes não sabe nada que tá acontecendo na sua vida, nos bastidores, mas ela é usada por Deus ali pra Amém. falar pra você assim, ó, não pare. Eu vim aqui te pedir pra você não parar, porque se eu tô aqui, é porque eu tenho almejado ser uma profissional como você. Eu até brinco, sejam melhores que eu. Melhores. É claro que a gente pode querer sim ser melhor do que alguém, sem pisar, Sim. né? Sem prejudicar essa pessoa em alguma coisa. Mas você pode querer ser melhor. Então, assim, eu lido com tudo isso com muita gratidão.
muita gratidão Parabéns, a Deus, sabe? Se eu te disser pro pessoal, tudo é muito lindo. Não foi lindo pra chegar até aqui, mas teve que ser dessa forma. Exatamente. Né? Teve que ser. Hoje tá até um podcast diferente, que a gente não veio tão técnico Sim. falando da morte, mas eu acho que eu também precisava estar aqui. Você deve ter percebido, eu me emocionando várias vezes Sim, aqui claro. com você falando. Por quê? Porque às vezes Deus migra a gente até um local. Você acha que vai ser uma coisa e vai ser outra, né? Vai lá pra você também. Eu sou eu falo pra caramba, né, gente? Então meus entrevistadores ficam... Nada, tu fala com muita sabedoria. Tanto que eu falo. Mas assim, hoje trazer essa mensagem sobre a tanatopraxia, que é um procedimento que a gente visa, né? Colocar o corpo ali pra família, para que a família se despeça. Guardem essa lembrança. Os mortos precisam de cuidados. Não é, gente, essa história de morreu, acabou. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Tem que ter uma despedida. Tem que ter um momento onde a família guarde aquela imagem. Então a gente está ali justamente para isso, para que a família guarde essa imagem, né, que ela possa se despedir sem nenhum tipo de constrangimento. E além disso, para que as pessoas passem a olhar de uma outra forma para a morte e para as pessoas que trabalham com isso, né? Nós somos bastidores. Tem pessoas que nem sabem que existe alguém que tá lá, ó, que cuida, que pinta a unha, que além do procedimento, né, de desinfecção, pinta a unha, faz uma maquiagem. Então as pessoas desconhecem que existem profissionais que fazem isso. E aquilo, né, é difícil. Faz tudo acontecer, né? A morte Ontem eu citei uma coisa que é bem interessante, que eu escutei também de uma profissional, que ela diz: a morte é como o sol do meio-dia, né? Todo mundo sabe que ela tá lá, mas ninguém aguenta olhar de frente. E é de verdade. Real, quando você vai falar ali, a pessoa não aguenta, né? Josi, pessoal, o tempo passa muito rápido, já Josi. acabando? Passa quase. Eu vou te falar uma coisa, Josi. Haverão outras. Pra eu não esquecer. Quando você falou a questão de a gente ser humilhada, né, no momento da nossa vida, mas aí tem mais a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, né? Exatamente. A gente não consegue ver, né? Olha isso, eu vivo essa palavra. Os humilhados serão exaltados, e ponto. Quem falou foi o Criador. Exatamente. Eu vivo essa palavra, assim, essa palavra é viva na minha vida, né? Porque só quem passa, quem sabe, né? Só quem passa, quem sabe. Então, assim, realmente, eu vivo isso e isso se cumpriu na minha vida. Independente de qualquer coisa, eu não tô dizendo só de, você quer ter seguidores. Não é nada disso. Se eu quisesse isso somente, estaria igual uma louca fazendo vídeo e postando. Não é a receita de bolo na internet, do nada aconteceu, né? Exatamente. Um vídeo de forma... vou fazer lá, tem um tanto de seguidores. A vida, ela tem esse paradoxo, né? Ela tem esse paradoxo. Foi o que aconteceu com você, né? Que hoje é uma voz no Brasil, né? Eu falo a verdade aqui, né? Rasgaceda, não, mas... É nível nacional. Sim. Japeri para o mundo? É isso. Tá bom, tá ótimo. E vamos que vamos. Se for pra falar de tanatopraxia, levar o pós-morte com seriedade, com empatia. Sim, exatamente. Né? A gente não tem só a questão dos corpos ali em si, a gente tem questões do meio ambiente que a gente também, né, tá relacionado, que são contaminações vindo de cemitérios, né, crimes de necrofilia, abuso contra cadáveres. Olha isso, cara. Sabe? Então é toda uma bandeira que a gente levanta para que as pessoas tenham consciência de que isso acontece. Existem locais hoje que você não tem paz nem para sepultar o seu ente querido. Então a gente tem que lutar para que isso não aconteça. A gente tem que lutar para que os mortos sejam sim respeitados, porque respeito é bom e as famílias enlutadas agradecem, né? Exatamente. Sem contar que cada um tem que fazer a sua parte. Você é um ser humano que não se omite. Tanto que você tem autoridade hoje. Você se preparou, estudou, se qualificou e hoje está fazendo uma diferença pro Brasil, né? Algum agradecimento, beijo, abraço e, pessoal, Josiane. Teu Instagram pro pessoal, é TikTok, Instagram, que eu vou te chamar na descrição depois também. É Josiane Tanatopraxia. Botou Josiane Tanatopraxia, até se colocar lá no Google, lá o próprio Google vai entregar pra vocês lá todas as minhas redes. Mas Josiane, bota Josi Tanato, Josiane Tanatopraxia, que vai achar todas as minhas redes lá.
E se quiserem tirar dúvidas, falar comigo, aconteceu alguma coisa durante um velório, tem tanta gente que guarda tanto isso, né? É verdade. Às vezes acontece alguma coisa, um extravasamento de líquido, a pessoa guarda aquilo ali como se fosse algo sobrenatural, e a gente tem explicação científica para aquilo ali, então a gente ajuda até nisso, né? As famílias se recuperarem desses estigmas, essas superstições relacionadas à morte, que são muitas, né? Exatamente. São muitas. Um dia eu vou fazer um podcast aqui falando de superstições do pós-morte. Quando tiver nessa agenda aí o Metanoia Cast, a gente vai marcar, Josi, porque eu fico feliz, né? Vamos sim. Pra mim é um prazer participar, estando no Rio, né? Que é a minha raiz também. Exatamente. A maior parte dos podcasts que eu participo é tudo em São Paulo, né? São Paulo, em outros estados. Inteligência Limitada. Inteligência Limitada, Danilo Gentili. Fui agora no Geraldo Luiz, né? Geraldo Luiz também muito empático. Já perei para o mundo, pô. Fico feliz por isso, cara. Ai, que bom. E obrigada pelo seu respeito, pela sua empatia. Honrado. Eu quero muito pedir pro pessoal, né, os meus seguidores, super sigam, tá, gente? Vai ficar também no podcast o Instagram de vocês. Metanoia Cast Brasil, pessoal. Metanoia Cast Brasil, vamos lá seguir, porque é mais um espaço que a gente ganha aí com o nosso pós-morte, com a tanatopraxia. Então nós somos uma rede, né? Exatamente. A gente é uma grande rede ali de apoio. Isso é uma rede de apoio. Então, obrigada mais uma vez pelo espaço. Josiane, tá? extremamente honrado, feliz, tá? Por você ter separado o tempo de hoje. Eu sei que tá correria São Paulo, Rio, Salvador. E eu fico feliz. E quem diria, né? O Japeri lotado, eu lembro que não tinha lugar até hoje. Já peguei muito trem também, né? Até hoje eu pego. Às vezes, se eu pego ali, eu tenho que ir lá pra São Cristóvão, né? Quando eu tenho que viajar, então às vezes eu vou de van, eu me viro. Ou pego Uber, depende muito do contexto, né? Porque o Rio de Janeiro tem hora que tá tudo parado. Sim. Mas eu sentava assim, eu falei, eu sempre tive esse carinho, essa empatia pelos trabalhadores, principalmente Japeri, Queimado, Giro Pedreira, que é uma área mais de baixada mesmo, né? E o pessoal eles vão e voltam o tempo todo e é muito cansativo. Eles gastam mais tempo se deslocando do que trabalhando. Exatamente. Eu vi o ponto, às vezes, de alguns ônibus de van sempre lotados. Eu falo, o pessoal não tem nem paz pra pessoas chegar... passando mal, né? Eu já vi óbitos. Olha isso, acontecendo óbitos em estação de trem, né? Pessoas infartando. Nossa, eu já presenciei tanta coisa, sabe? É por isso que eu sempre falo, gente, ainda tem gente que acha que as coisas acontecem do nada, né? É por isso que é bom, às vezes, a gente passar alguns perrengues, porque a gente dá valor a cada coisinha ali, a tudo que acontece, sabe? Então é muito satisfatório. Exatamente. A última vez que eu vim aqui, eu saí daqui, já era meia-noite, não conseguia Uber pra ir embora de jeito nenhum. E aí tinham 2 seguranças aqui embaixo, né? Aqui no prédio. E quando ele me reconheceu, mas pensa que foi uma resenha. Olha, que legal. Os 2 me seguiam. Josi, a gente olha segue. Que legal, e o pessoal se conhece muito pela voz. E ali a gente ficou conversando. Eu falei, gente, olha como Deus propicia. Eu não conseguia um Uber, porque eu tinha que encontrar essas 2 pessoas aqui. E a gente conversar e eu explicar sobre... Aí vira aula, né? Eu não posso parar pra falar de Tanato, porque maravilhoso, maravilhoso. Mas eu sou muito grata. Você vive a Tanato. Eu vejo que você vive mesmo. Seus olhos brilham e referência. Não tem jeito. E hoje eu tenho uma gratidão, assim, gigantesca por, sabe, gratidão por tudo que eu vivo. Nossa, né? Por tudo que eu vivo, até pelas coisas que não são tão boas. Exatamente. Tudo faz parte do processo. Quer viver o propósito, tem que passar pelo processo ali, né? Pra viver o propósito, senão não tem propósito. Pessoal, quer viver o... Fala de novo, José, que às vezes eu erro aqui. Mas quer viver o propósito, tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo, Se eu falei errado, me corrijam nos comentários. Também. Mas quando a gente quer viver o propósito, a gente tem que aguentar ali, ó, suportar o processo. E há tempo para todas as coisas. Pessoal, episódio sensacional sobre tanatopraxia, tá bom? Se você quer saber mais, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações. Josiane Oliveira, instrutora de tanatopraxia, referência nacional. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que alcance mais pessoas. Josiane, sucesso, parabéns. E eu vejo que você não esqueceu as suas raízes, porque as nossas raízes é o que nos mantém na base, né? Família, amigos. De onde a gente veio? A gente não pode esquecer de onde veio. De forma nenhuma. Gratidão sempre, né? Com certeza, com certeza. Tatuado, superação e gratidão tem que ser assim, em primeiro lugar sempre. Então, obrigada mais uma vez pelo espaço, de verdade. Adorei. Força, coragem e muita força, muita sabedoria, né? Porque você é diferente. Metanoia Cast Brasil, porque você também teve a metanoia naquela época de mudar a sua mentalidade para você conseguir colher os frutos que você está colhendo hoje, tá bom? Parabéns, referência nacional, Josiane Oliveira. Eu que agradeço. Obrigada, Metanoia Cast Brasil.